Bom, esse é um vídeo para o segundo Congresso Nacional Online da Saúde do Escolar. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências de Saúde do campus da UFMT de Sinop, na linha de doenças, de pesquisa de doenças não transmissíveis, e meu projeto tem como título Vigilância em Saúde dos Escolares da cidade de Sinop. Eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. Eu me chamo Isolda, estive em Rio Santos de Camargo, sou orientada pelo professor Dr. André Ferreira do Nascimento e co-orientada pelo professor Matheus Mário Sujizaki. Bom, a Agenda de 2020, uma iniciativa das Nações Unidas, ela reconheceu as doenças crônicas não transmissíveis como um desafio para o desenvolvimento sustentável. E se comprometeu a desenvolver respostas nacionais até 2030 como forma de reduzir em 1/3 a mortalidade por doenças crônicas. Essas respostas, elas são ações que visem melhorar tanto a dieta quanto a prática de atividade física pela população em geral. E o Ministério da Saúde brasileiro, em consonância com essas metas, ele lançou um plano de ações estratégicas para o enfrentamento de doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil, com meta, né, de 2020 a 2030. E aí, para isso se tornar uma realidade, né, essas metas e esses objetivos, é necessária uma mobilização de de entes federais, estaduais e municipais. E aí, nesse contexto, o adolescente, por ser um subconjunto da população considerado saudável, ele tem as suas necessidades em saúde negligenciadas. E também, ao mesmo tempo, ele é visto como uma ferramenta na criação dessa sociedade mais saudável, na mudança desses estilos de vida, né, já consolidados, para a criação dessa sociedade mais saudável. Diante desse contexto, o objetivo do presente trabalho foi coletar e analisar dados sobre a saúde dos adolescentes das escolas estaduais de Sinop. E aí consistiu basicamente em aferição de medidas corporais e funcionais, com testes, né, sendo aplicados nessas escolas, que foi aplicado, no caso, em 2 escolas estaduais e reuniu um N total de 156 alunos que participaram desses testes. E aí eles consistiam, os testes, basicamente, em medir a altura e pesar esses alunos, né, para obter peso e altura e calcular o IMC. Também foi feito pressão arterial, frição de pressão arterial. A gente dividiu os testes de maneira a obter dados demográficos desses alunos, né, que basicamente era sexo e idade, e antropométrico, né, que era o peso e altura para o cálculo do IMC, os dados físicos, né, o desempenho físico deles, que consistia nos testes de flexibilidade, de força de membros superiores e inferiores, o teste de agilidade e de velocidade. E também testes que envolviam medidas funcionais, né? Que era de pressão arterial, de peak flow, principalmente, também o de resistência cardiovascular. Esses testes, eles utilizavam poucos materiais, eram testes simples, então a gente levou basicamente lá para a quadra cones, os equipamentos, né, para aferir pressão e para pegar o fluxo respiratório desses alunos. Aqui no teste de força de membros superiores a gente utilizava uma medicine ball de 2 quilos e aí utilizava fitas métricas para medir a distância e ver a distância que esses alunos conseguiam lançar essa bola. Aqui no teste de flexibilidade era uma fita métrica basicamente e a orientação de como realizar o teste para obter, né, a flexibilidade desses alunos. E aí o teste de membros inferiores só precisava do espaço mesmo e algo para medir, né, essa distância, então era um teste que consistia em um salto. O teste de agilidade, a gente utilizou esses cones para eles percorrerem esse percurso aqui e a gente cronometrava com os próprios celulares, né? Um cronômetro é simples de obter também. O teste de velocidade era um teste de corrida de 20 metros, também bem simples de fazer. E o teste de resistência cardiovascular, que eles corriam ao redor da quadra, né? Então a gente conseguia
durante um tempo a gente pedia para que eles pudessem correr ou andar, para a gente medir essa distância que eles fariam. E aí esses testes, eles se baseavam, e se baseiam, no caso, na metodologia de Gaia, já adotada por Gaia. Então, ele preconizou alguns desses testes, né, o modo de aplicar, e a gente seguiu isso. E aí, como resultado, a gente observou que desse N total, 62% eram meninos e 38% eram meninas. Então, as meninas representavam uma parcela menor, né, desse N geral. Quando a gente pega, de uma maneira geral, o perfil desses alunos, com a média, no caso, né, a gente observou que a idade média deles era de 15 anos, o peso de 58 quilos, aqui representado por média e desvio padrão, no caso. A gente obteve uma altura de 1,67 e, assim, um MC de 20,6, o fluxo expiratório de 395 litros por minuto, a pressão ficou em 115 por 67, né, a pressão arterial sistólica e diastólica, flexibilidade de 39, potência de membros inferiores de 167 centímetros e de superiores de 326. A resistência cardiovascular em metros foi de 932, e a agilidade e a velocidade foi em segundos, né, de 6,7 e 3,8. E aí, quando a gente pega e compara os grupos, né, dividido por sexo, a gente observa que a idade deles, de meninos, né, comparada às meninas, foi bem próxima, de 15,1 para os meninos e 14,9 para as meninas. Quando a gente pega e compara o IMC e a pressão, a gente observa que não houve diferença entre os grupos, né? Não foi significativa essa diferença, a pressão de uma maneira geral e o IMC. Então, ficou valores de 20,5 para os meninos e 20,9 para as meninas, e a pressão de 118 por 68 e de 111 por 67. Já quando a gente pega e compara os pesos, a gente observa uma diferença, em que as meninas obtiveram valores inferiores quando comparado aos meninos. Tanto para peso quanto para altura. Já no fluxo expiratório também a gente observa valores inferiores, né, um desempenho inferior para as meninas. Isso se repete no teste de potência de membros inferiores, superiores, no teste de resistência cardiovascular também. E aqui a gente observa valores menores para as meninas, quando comparado aos meninos, com uma diferença estatística. E aí, no teste de agilidade e velocidade, em especial, elas fizeram tempos maiores, e que também tem significado um desempenho pior, né? Então, elas fizeram tempos maiores nesses testes, em que era necessário que fossem mais rápidos. Então, as meninas, nesses testes aqui, elas tiveram um desempenho inferior. Quando a gente analisa esses dados de uma forma qualitativa, a gente observa que, quanto ao estado nutricional, né, no caso, no índice de massa corporal, a maior parte desse público, né, tanto para meninos quanto para meninas, eles estavam eutróficos, então eles se encaixaram no perfil eutrófico. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que o desempenho para fluxo expiratório aqui, na maior parte, né, na grande maioria, em porcentagem, eles se enquadraram em valores abaixo do esperado. Também isso acontece para a pressão, então a pressão dos meninos, um valor expressivo foi classificado como uma pressão alterada. Na flexibilidade, a gente observa aqui que a maior parte dos meninos está com uma flexibilidade adequada, enquanto a maior parte das meninas se encontra com uma flexibilidade abaixo do esperado. Só que, ao mesmo tempo, se a gente for observar, os valores também são expressivos para o desempenho abaixo do esperado, né? E aí, quando a gente pega e analisa a potência de membros inferiores, superiores, resistência cardiovascular, agilidade e velocidade, a gente observa valores acima de 40 para ambos os grupos, né, para ambos os sexos. E a gente percebe que as meninas foram significativamente piores nesses testes, quando comparado aos meninos, em todos, exceto no de resistência cardiovascular, que não houve uma diferença, né? Então, valores muito altos de crianças, de adolescentes, se enquadrando com um perfil ruim, né, nesses testes.
E aqui umas fotos que mostram a aplicação desses testes. Então, os alunos eram orientados, a gente dividia a turma, era uma turma por vez na quadra, a gente ficava, combinava com os professores de educação física para usar esse tempo que eles tinham, e aí montava o circuito de aplicação dos testes. E aí a gente tinha os alunos da graduação que nos ajudavam também na aplicação desses testes para a orientação desses alunos. Então, era feito um treinamento antes, né, com eles, para eles também entenderem como era feita a aplicação e eles conseguirem orientar esses alunos no momento dos testes. E aí a gente preparava, basicamente, utilizava aqui fitas, né, os cones, bem simples mesmo. Aqui os alunos da graduação que nos ajudavam. E ao final a gente fez a entrega, né, evolutiva de relatórios que mostravam como eles tinham se saído nesses testes, o desempenho deles, né? E aí aqui é um modelinho de relatório que o aplicativo que a gente utilizava, né, que faz parte desse projeto, ele gerava para a gente já. E aí a gente conseguia devolver tanto para os alunos quanto para os profs que nos deram essa oportunidade de usar no momento da aula, né? O desempenho desses alunos e o que esses valores significavam, né? A gente fez teste de fluxo, tá? Mas o que isso significa? Significa que o fluxo seu, né, a função pulmonar sua está abaixo do esperado para a tua idade, para o teu sexo. E isso tudo o aplicativo levava em consideração para fazer esse relatório. E aí, como conclusão, a gente percebe que esse estudo, ele demonstrou que meninas e meninos apresentam perfis distintos, sejam na questão no perfil físico, no perfil antropométrico, quanto no funcional. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que, em ambos os gêneros, a prevalência de valores abaixo do esperado foi elevada. Então, na força, a gente percebe isso na velocidade, na resistência física. E o estudo, ele permitiu que a gente conhecesse sobre o desempenho, né, físico e funcional desses participantes e que eles também tivessem esse conhecimento. E ele vai servir e está servindo como uma ferramenta para a formação de estratégias de prevenção e tratamento de doenças crônicas. Porque esse desempenho físico nos diz algo sobre a saúde desses adolescentes, né? Então, nesse contexto, né, dessas escolas do município de Sinop, a gente consegue formular estratégias e falar sobre como está a saúde desses adolescentes. Bom, eu agradeço a atenção.